Gente querida, de volta, comi meu melão, porque o fuso horário deixa você assim, eu fico uns 2, 3 dias sentindo fome numas horas muito esquisitas. Aí bateu uma fome daquelas de diabetes. Caio, você tem fomes específicas? Por exemplo, eu quero comer um melão. Não é porque melão e fruta é o que eu como de manhã. Ah, tá. E terminou o horário de verão também, né? Pelo fuso da viagem que você estava e o horário de verão que terminou também. E aí eu estou aqui com o meu estômago num outro horário. Ah. E bateu uma fome, e como hoje eu acordei 5 da manhã, então eu estou acordado há muito tempo. E de modo que o meu estômago já estava querendo almoçar. Mas não vamos perder tempo com fusos horários nem com melões. Se não dá confuso os horários. Não, vamos tem muitos direto. confusos horários aqui que são mais importantes. Muito mais. Né, Caio? Vamos lá. Pastor, eu sempre me achei indigna e desmerecedora da vontade, da bondade e da misericórdia de Deus em mim. Me sinto insignificante para Ele, mas eu o amo e clamo por Ele todos os instantes da minha vida, mesmo sabendo que Ele é Deus na minha vida. Por quem eu me sinto assim? Perdão, Caio, essa é a pergunta. É porque o pessoal não pontuou direito e a gente fica perdido. Mesmo sabendo que Ele é Deus na minha vida, por que eu me sinto assim tão indigna? Uhum. Essa é a pergunta da nossa irmãzinha. Eu queria conversar com ela, mas não podendo conversar, Sim. Eu vou dizer quais são os 3 ou 4 elementos preponderantes na mente, em geral, na perspectiva universal das pessoas quando elas assim se sentem. Número 1, é porque nós somos insignificantes mesmo. É isso que a gente tem que saber de cara, nós somos insignificantes. Número 2, é porque a nossa insignificância é reforçada como insignificância pela religiosidade, que nos diz que nós somos tão insignificantes que a gente precisa de algumas coisas para nós nos significarmos diante de Deus. E aí a religiosidade ensina que você se torna um insignificante com significado quando você é estritamente obediente a todas as leis daquele pacotão religioso que lhe foi ensinado ou proposto. Ou quando você faz coisas que a religião ou a sociedade também digam que são coisas que tornam um insignificante um ser com significado. Coisas extraordinariamente boas e vultosas e perceptíveis. Terceiro aspecto, é porque em sendo insignificantes, se diz que o indivíduo precisa se significar por atos de uma santificação explícita. Ou seja, é o que acontece com todos os insignificantes que se tornam arrogantes. O indivíduo diz, eu era insignificante, mas agora eu tenho um significado. Porque graças eu dou a ti, ó Pai, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu dou o meu dízimo, eu jejuo, eu não cometo as iniquidades dos adúlteros e dos pecaminosos. É aquela oração do fariseu contra o publicano no templo. E o publicano nem sequer ousava olhar para os céus, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Enquanto o fariseu dizia, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, nem tão pouco como este publicano. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu frequento, eu participo, eu estou em todas, muito obrigado, glória a mim, louvado seja eu, por não ser como ele. E aí, é um insignificante que está vivendo a arrogância da sua pseudo-santificação contra
a graça e contra o amor de Deus. Outras vezes a pessoa valida a sua insignificação, o seu dessignificado, por culpas. Culpas não resolvidas, culpas não tratadas, por não ter jamais se perdoado de alguma coisa feita na vida, praticada. Outras vezes é porque você pertence a uma família que dessignifica você psicologicamente. Fez parte de um ambiente onde você cresceu sendo dessignificado, os outros valorizados e você menosprezada. Ou porque você seja feia, ou porque você se sinta gorda, ou porque você seja tímida, ou porque você não erga a voz, ou porque você faça parte de ambientes sociais e não seja nunca notada, e você introjeta a falta de participação e de acolhimento social dos outros em relação a você como uma dessignificação da sua vida em relação a tudo, inclusive em relação a Deus. Outras vezes é porque os pais da gente não nos deram valor, não nos trataram e não nos criaram como seres que são insignificantes diante de Deus, mas são cheios de significados diante dos pais. E aí o indivíduo introjeta a sua falta de significado pelo abandono ou pelo descaso paterno-materno e transfere isso tudo para a sua relação com Deus. Então eu sou um ser insignificante, cheio de significado. Como diz o Salmo 8, ou como diz o Salmo 90. O Salmo 90 nos faz essa pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? O Salmo 8 também: quem é o homem para que dele te lembres? Mas tu o fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Outras versões dizem por um pouco menor do que Deus. De modo que eu sou essa coisa ínfima, que aos olhos do meu Criador sou carregado de significado, porque o meu significado não vem do que eu produzo. O meu significado vem daquilo que me é atribuído, do modo pelo qual eu sou olhado, visto, amado, de modo unilateral por este amor louco de Deus. Além disso, a gente vive num ambiente social que empresta significado às coisas que são quantificáveis e que são mensuráveis e que são de extrema visibilidade. De modo que tudo que seja grande, vultoso, famoso, perceptível, isso parece aos nossos sentidos carregar um significado de si mesmo. E quando a gente transfere esse conceito mundano para a nossa percepção de como Deus vê o homem, e a gente atribui a Deus o mesmo olhar que a gente entende que é o olhar com o qual os seres humanos olham uns para os outros, dando importância às vultosidades, às quantificações, às importâncias, quando essa desgraça acontece, a gente transfere o olhar da mesquinhez humana direto para a íris do olhar de Deus por mim, e eu fico imaginando que Deus me vê como o homem vê, aí eu mergulho em profunda dessignificação. Agora, concluindo, sendo simples, eu quero apenas dizer o seguinte: isso tudo só acontece na sua vida porque você, minha amiga, minha irmãzinha querida, até hoje não se percebeu como sendo objeto exclusivo, singular, único, de uma qualificação incomparável aos olhos do seu Criador. É porque até hoje você não creu que a cruz de Jesus, que foi erguida por todo mundo, foi erguida por cada indivíduo, individualmente e solitariamente. De maneira que se você fosse o único ser do planeta Terra, a cruz ter-se-ia erguido do mesmo modo por você. Porque tamanho é o amor de Deus pelo mundo, idêntico ao amor de Deus por você. Por isso é que se diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma?
Porque Deus não trabalha com categorias de quantificação. Deus trabalha com a categoria da relacionalidade que se vincula com a singularidade de cada pessoa. E para compreender isso é preciso que a mente se abra para a graça de Deus, para o favor imerecido. Que tudo que eu recebo de Deus não é por minha causa, não é por causa do que eu fiz, do que eu faça, do que eu venha fazer. Se eu resolver trabalhar contra mim mesmo, Deus não fica menor. Se eu resolver trabalhar para o bem, Deus não fica maior. A graça dele vem na minha direção por causa de quem ele é, não é por causa de quem eu sou. Seja, me torne. A graça é dele, não é minha. E ela se volta para mim por uma decisão louca deste amor de Deus por mim e por você. Se esse evangelho de Jesus entrar em você agora, e se você recebê-lo pela fé, e se com ele vier a certeza de que Deus é por você e quem será contra você, de que você em si, por si só, vale mais do que o universo e os multiversos todos, porque você é um ser capaz de dizer eu, e o poder de dizer eu é um poder divino. Deus é o Deus que diz eu, e compartilhou com você o poder de dizer eu, de se saber, e essa centelha da divindade é mais qualificadamente preciosa diante de Deus do que todas as estrelas, do que todos os sóis, do que todos os planetas, do que todos os universos. É esse poder que está dentro de você dizer eu, ainda que seja para dizer eu não sou nada. E é um eu que diz não sou nada, não sendo nada, e sendo divinamente tudo, pelo poder da graça de Deus que me atribuiu o poder de dizer eu não sou nada. Esse é o paradoxo de que esse nada diz eu. E quem quer que diga eu, já carrega em si uma qualidade superior à soma de todas as criações quantificáveis do universo e dos multiversos. Você que diz eu em si, já carrega um valor maior do que toda a soma de todas as galáxias, de todos os universos e de todas as criações. Porque o sol não diz eu. Ih, que calor que está hoje. Ai, como eu sou grande. Ou como eu queria ser de primeira grandeza, eu sou um sol de quinta grandeza, servindo aos terráqueos. O sol não sabe de si. Você sabe de si. Isso faz de você um ente ínfimo que foi dotado de uma qualidade divina. E na hora em que a graça de Deus for acolhida no seu coração pela fé, e você se souber, não se sentir, se souber pela fé, objeto do amor exclusivo e singular de Deus, a isso vai dar lugar a esse vazio, essa falta de significado, darão lugar a uma explosão de qualidade, de alegria, de pertencimento, que vai fazer você se levantar e dizer, eu e Deus somos um, e nele eu existo, dele vem todo o meu significado, e ele me ama, e ele me quer bem, de modo que se eu morresse numa ilha deserta, sem ninguém para me ver morrer, eu ainda assim morreria carregado de significado, porque o meu significado não vem das apreciações humanas, vem do fato de que eu sou em Deus e existo para Ele. Pelo amor de Deus, entenda o que eu disse, creia no que eu disse, porque é evangelho aquilo que eu lhe falei, em nome de Jesus. E aí, brother? Amém, Caião. Amém. Né? É. Você gosta, né? Tem duas emendadinhas aqui que eu acho que são legais. Vamos lá. Eu. Essa parada do eu aí vai encaixar aqui igual a luvinha. Eu me sinto assim, Caio, como
o meu pecado que não fiz, como se o meu pecado que fiz não tivesse perdão. Eu perdoo o próximo, mas não consigo me perdoar. Para aí. Aí tem um outro cara. Caião, peraí. Desculpa, não era esse primeiro aí é por causa de justiça própria. Ah, sim. Vai nele aí que eu vou... Justiça própria, por isso que ele perdoa os outros. Porque quando ele perdoa os outros, ele acha que com isso ele adquire justiça. E ele não se perdoa para poder continuar perdoando os outros e fazendo somas de justiças. Entendeu? Como é que é o negócio? Ele não se perdoa para poder perdoar os outros e fazer crédito de justiça. Porque enquanto ele disser, eu não presto, eu não valho nada, eu sou imperdoável, mas eu tenho uma virtude, eu perdoo os outros, ele vai vivendo o auto-engano de que ele está perdoando os outros e com isso adquirindo uma carta de crédito em relação ao seu próprio pecado. Embora isso jamais se volte como favor para ele, porque perdoar os outros não perdoa os meus pecados, porque decorre de justiça própria. E os meus pecados são perdoados pela justiça que vem de Deus. Se um homem sair por aí, depois de ter cometido uma ofensa brutal, perdoando o mundo inteiro, ele vai morrer ainda se sentindo culpado. Agora, se ele fizer uma coisa horrorosa, e ele sair por aí perdoando o mundo inteiro, como é dever de todos nós, mas ele fizer isso como decorrência do fato simples de que em Cristo e pela fé ele foi perdoado de todos os seus pecados e por isso ele perdoa o próximo, ele anda sem culpa. Parece uma coisa simples, mas é radicalmente diferente. Dizer eu perdoo o meu próximo, mas não consigo me perdoar, vai fazê-lo ir até a velhice perdoando o próximo, querendo fazer uma barganha, sem jamais pacificar o coração. Chegar diante de Deus hoje e dizer, Senhor, eu pequei contra ti somente, me perdoa. E eu creio que o meu pecado foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu recebo pela fé o que Jesus já fez por mim. Porque já está pago, já está consumado, meu débito está quitado, minha dívida foi rasgada, e eu tomo posse do teu perdão, e os principados e potestades estarão calados e envergonhados, porque tu cancelaste todo o meu débito na cruz, e ele fizer isto agora, e assumir pela fé isto para ele agora, sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, pela fé, baseado na fidelidade de Deus, na promessa de Deus, do Deus que não pode mentir. Se ele crê nisto para ele agora, como graça, favor imerecido, se levantar e disser, eu estou perdoado, lavado e justificado em Cristo, ele pode continuar perdoando todos os próximos e todos os seres humanos, porque esse é dever de todo aquele que foi perdoado em Deus, em Cristo. E ele viverá o perdão e a paz. Mas não é porque ele está perdoando os outros, é porque ele em Cristo foi justificado com a justiça que vem de Deus e que pacifica o coração, como diz Paulo em Romanos no capítulo 5, justificados, pois antes disso no capítulo 4, versos 24 e 25, quando Paulo diz que Cristo morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação, e inicia o capítulo 5 de Romanos dizendo, justificados, pois, por causa disso, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a esta graça na qual agora nós todos estamos firmes. É só você crer nisto, meu irmão, é só disso que você precisa. E se você der ouvidos ao que eu disse, o que eu disse é Evangelho. Creia no Evangelho, viva por meio dele, serene seu coração, pacifique a sua alma. O Senhor lhe diz, dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Não puxe mais este assunto comigo. Acabou, está liquidado, está consumado, em nome de Jesus. Caião, então a gente pode entender que o perdão não é um gesto de dever, é um gesto de gratidão. Gratidão. Perdão é gratidão. Tudo na vida de um discípulo tem que ser gratidão.
O discípulo não é movido a dever. O dever não tem amor, né, cara? Não. Sem amor ele já... Esse cara estaria de repente... É militariedade. O amor não. O amor vaza. O amor é grato. Tudo na vida de um discípulo tem que ser fruto da gratidão pelo que se recebe, pelo que se recebeu, pelo que foi feito, pelo que está feito e não será desfeito. Decorrência. É uma consequência. Fruto. Exatamente. Sempre fruto. E aí, Braulhão? Bom demais essa pegada, Flavinho. Hein? Dorme aí. Você vai dormir de tarde com esse barulho? Não, assista a reprise. Caião, olha o cara que eu ia emendar, mas aí acabou que eu me perdi aqui no Word, mas, né, tranquilo. Caião, nossa, como eu me sinto. Está parecendo que tudo conspira contra mim, em todas as áreas. Doença em mim grave. Com isso veio problemas em minha empresa, por minha falta, pois fiquei 5 meses afastado da direção. Não consigo força para retomar o mesmo ritmo de antes da doença. Síndrome de Bell's, enfim, paralisia facial viral, já trata há quase 2 anos. Agora meu pai está morando comigo e com a minha esposa e descobrimos há 2 semanas que ele está com câncer em estágio avançado, além de outros problemas, inclusive financeiro, Caio. Mas com tudo isso tenho que manter a minha fé e olhos em Jesus, pois creio que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com o seu caminho. Eu sei que ele está no controle. Um abraço, Caio. Aí depois ele lança uma assim, 8 minutos depois ele faz assim: Braulio, esquece a pergunta. Estando cansado de tanto esforço físico, mental e espiritual, o que devo fazer para amenizar a minha dor no peito? Ele botou essa afirmativa toda, depois ele mandou esquecer isso e condensou isso numa pergunta só. O que eu faço para esquecer? Estando cansado de tanto esforço físico, mental e espiritual, o que devo fazer para amenizar minha dor no peito? Descansar. Sim. Ele está cansado. Ele tem que descansar. O que é o maior esforço para um ser humano é descansar. Né? Porque o cara está ali, ele diz assim: eu tenho que ficar curado. Eu tenho que ficar curado porque eu tenho uma esposa para cuidar, filho para cuidar, porque eu estou há 5 meses afastado da direção da minha empresa está diminuindo, ela pode quebrar. Eu tenho que ficar curado porque meu pai está com câncer, eu tenho que cuidar dele. Eu preciso fazer o que eu puder para dar conta do que eu tenho que dar. Aí ele vai fazendo isso e vai ficando cada vez mais ansioso. A ansiedade vai exacerbando as síndromes orgânicas dele. O estado psicológico dele vai se depauperando. Quanto mais esforço você faz para ficar saudável, mais doente você fica. Semelhantemente a uma mulher que quanto mais esforço faça para engravidar, mais estéril se torna. Esses mecanismos são difíceis da gente apreendê-los, discerni-los e praticá-los, mas eles são os únicos que nos curam, que nos saram, e que são os da fé. Na fé, como diz o apóstolo Paulo, a fé genuína não diz: quem descerá até ao inferno para tirar a Jesus do Tártaros e trazê-lo dos mortos? A fé genuína em Jesus não diz: quem subirá até os céus e trará Jesus para que se encarne em nosso favor? A verdadeira fé não faz esse esforço nem para o céu e nem para o inferno. A verdadeira fé simplesmente confessa com a boca e crê no coração. Confessa com a boca e crê no coração. Confessa com a boca e crê no coração. Porque se com a tua boca tu confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo. Tu não precisarás te esforçares-te para ires ao céu trazer a Deus para se encarnar em teu favor, e nem ires resgatar Cristo do inferno, como em geral é o que a maioria de nós tenta fazer o tempo todo, para ver se Ele, sendo trazido por nós, nos salva, sendo ressuscitado por nós, nos vivifica, ao invés de simplesmente descansarmos. A coisa mais difícil, todavia,
é descansar. Porque nós fomos treinados para não descansar, especialmente um homem de negócios como você, um empresário. Como é difícil para um homem de negócios, para um empresário descansar. Chegar e dizer, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Eu vou descansar diante de ti a minha enfermidade, eu vou tomar os remédios com gratidão. Vou pegar esses remédios, tome com gratidão. Você hoje toma os seus remédios com aflição, com ansiedade, é ou não é? Experimente começar a abençoar os remédios, a tomar o remédio com gratidão. Obrigado, Senhor, por esse alimento para o meu organismo. Tome o remedinho, tome o outro remedinho. Cada copo d'água que você beber, beba com gratidão. Senhor, obrigado por essa água gelada. Tudo que lhe vier às mãos para fazer, faça com gratidão. Se você está se sentindo fraco, diga, Senhor, obrigado pela minha fraqueza. E eu peço que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. E eu vou descansar a minha fraqueza no poder de Deus. Obrigado pela bênção de cuidar do meu pai com câncer, estando eu fragilizado. Porque eu vou crescer em maturidade, em amor. Eu vou me dilatar. E eu esquecer-me-ei de mim mesmo nisso tudo. Farei o que me vier às mãos para fazer, mas sem ansiedade, sem nervosismo nenhum. Faça o que você puder fazer, sem desespero. Só pode tratar e atender a empresa pelo telefone ou por e-mail? Faça isso. Só pode ir à empresa uma vez na semana, 2? Vá. Vá com a sua melhor mente. Vá com o seu melhor coração. Reúna a sua melhor energia e trabalhe com aqueles que funcionam junto a você com o espírito mais criativo, construtivo e benfazejo possível. Pare de ter pena de você mesmo. Pare de ficar ansioso. Pare de dizer, se eu não me curar, está tudo perdido. Porque não tem nada que esteja perdido, porque nem um só fio de cabelo cai da sua cabeça sem o consentimento do Pai. Então que a afirmação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus na sua vida, deixe de ser uma frase que você decorou. E passe a ser uma verdade que você passa a encarnar agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, me engane, diga que vem, não vem, ainda que os campos não verdejem e não prosperem, eu todavia vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Faça esse exercício de louvor, de gratidão, de descanso, de entrega. E aquilo que você aprendeu na escola dominical, pratique agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse caminho que você está vivendo. Entrega. Entregue. Confia nele. Confia, descansa nele. Deus é Deus. Confia nele. Faça o que você puder, o que lhe vier às mãos, faça de todo o coração, mas sem ansiedade. Confia nele. E o mais, você vai se assustar. Ele fará. A começar do fato de que quando você se esquecer da sua doença, você vai começar a ficar curado. Você vai começar a ficar curado. Quando você tratar essas síndromes com gratidão conjuntural, dizendo, elas vieram para um bem oculto que eu não consigo discernir, mas eu te agradeço, Senhor. Você começar a ser aquele que expressa gratidão pela fraqueza, pela fragilidade. Você vai descobrir que você tudo pode naquele que fortalece você. Virá uma força adicional. E você, tanto mais quanto fique sereno, confiante, pacificado, mais sarado, mais curado ficará. Vão agilizar-se os processos da sua cura. Quer ver? Vamos fazer uma experiência de fé? Tome a decisão hoje de confiar. Quando a ansiedade vier e você quiser se assustar, você diga, não, está tudo na mão de Deus, eu vou confiar. Eu vou descansar.
E o remedinho eu vou tomar como jujuba. Vou apreciar com gratidão diante de Deus. Comece a varrer a ansiedade do seu coração. Você vai ver como até o seu corpo vai responder diferente. Ame a Deus na sua doença. Ame a Deus na fragilidade da sua empresa. Ame a Deus nos cuidados pelo seu pai, quando teoricamente você não poderia estar cuidando dele. Isso é amar a Deus em todas as coisas, e todas as coisas passam a cooperar para o nosso bem. Entendeu, meu irmão? E faça isso sem ansiedade, descanse, entregue. Já não é mais comigo, Senhor, isso está nas tuas mãos. A minha parte eu farei com tranquilidade e com leveza. Mas já não é porque o cetro está nas minhas mãos. O cetro nunca esteve nas minhas mãos, não está nas minhas mãos. Está nas mãos do meu Pai que está nos céus, e é nele que eu confio. Em nome de Jesus. Senhor, dá ao teu filho essa resolução de descansar, de confiar, de vencer essa ansiedade pela fé, pela entrega, a vencer esse paganismo mais profundo que existe em nós, que é a ansiedade, que é esse instinto da nossa arrogância, que nos faz pensar que de nós mesmos e do nosso braço provém a nossa salvação. Dá a Ele a graça de entregar, de confiar, de descansar. Em nome de Jesus. Amém. E essa dor que esmaga